Convidamos a senhora Nilva Schroeder, que proferirá a palestra intitulada Prioridades das Políticas de Educação Profissional e Tecnológica para os IFES, e o senhor Edson Gonzaga da Silva, moderador desta palestra, para comporem a mesa. A senhora Nilva é mestre em Educação pela Graduação em Pedagogia, Supervisão Escolar, também pela UFSC, e pós-graduação Lato Sensu em Metodologia do Ensino Superior. Atuou como professora e pedagoga na educação de jovens e adultos na Prefeitura de Florianópolis. Atuou como professora nos cursos de pedagogia da UDESC, Univale e do Centro Universitário de São José. Ingressou no IFE Santa Catarina em 1990, onde foi coordenadora educacional, assessora da direção e gerente educacional de desenvolvimento do ensino. Foi diretora de ensino do CEFET e pró-reitora de ensino do IFSC. Atua na Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, CETEC-MEC, na Diretoria de Integração das Redes de Educação Profissional e Tecnológica, nas ações relativas à Bolsa Formação no âmbito do Pronatec, onde responde pela coordenação geral de desenvolvimento e monitoramento de programas de educação profissional e tecnológica. Boa tarde. Bom, gente, a gente está com um problema de áudio, né, em função da energia elétrica que está oscilando. Não sei se todos vão conseguir me ouvir, mas vamos tentar por aí. Queria, em primeiro lugar, agradecer a presença da professora Nilva, já ela uma boa citada entre nós, com certeza tem muito a contribuir, principalmente, né, ter largado lá seus afazeres e se dedicado um pouquinho ao trabalho que a gente está fazendo aqui no Instituto Federal Farroupilha de capacitação dos gestores do ensino, com esse objetivo de aprimorar cada vez mais a qualidade do ensino nessa instituição. Então, professora, seja muito bem-vinda. A gente está aguardando com ansiedade a sua fala. Nós vamos ter dois momentos. No primeiro momento ela vai falar e depois então a gente vai articular, né, uma conversa, umas perguntas, como foi a fala na noite de ontem. Boa tarde a todos. Acho que eu falo tranquilo. Boa tarde a todas. Quero dizer, antes de tudo, que é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Como eu estou fora da instituição, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, há 3 anos, eu não tive mais o privilégio de viver momentos como esse, né, que é um momento muito especial. Eu sempre digo, faço questão de reforçar que se eu conseguir chegar onde estou, com as tarefas que tenho hoje, momentos como esse foram os que me levaram até lá. Eu tenho muita tranquilidade de entender que é nesse tipo de encontro, que é nesse tipo de atividade que a gente desenvolve profissionalmente, que contribui efetivamente com o andamento da instituição e com o avanço dos nossos trabalhos. Então, muito obrigada, professora Carla, a reitora, Sidney, que fez o convite, Fernanda, que fez o meio de campo, e agora a Edson, que fez na mesa. Muito obrigada por me proporcionar essa oportunidade. Eu procurei organizar a minha fala, mapeando aqui, apontando, destacando alguns aspectos que eu considero relevantes para nós entendermos o momento que nós vivemos na educação brasileira, e em particular na educação profissional e tecnológica brasileira, e para que nós possamos enxergar de forma mais específica quais são os desafios que nós temos nos institutos federais. Nesse momento, a gente, na verdade, está à frente da Diretoria de Políticas de Educação Profissional e Tecnológica, na CETEC-MEC, e nós passei pela coordenação da Bolsa Formação do Pronatec, onde aprendi muito, inclusive algumas coisas que hoje eu agrego ao meu entendimento sobre as políticas, e nós, a partir do MEC, temos o papel de tratar com todas as redes de educação profissional.
Mas nós sabemos, né, não só porque a gente vem de um instituto, não só porque a gente conhece por dentro do instituto, a gente sabe muito bem a importância que tem, a relevância que tem o instituto na constituição, na consolidação das políticas educacionais brasileiras. Todas as suas ações, já vista a sua complexidade, o Instituto tem necessariamente uma contribuição desde a educação básica até o ensino superior e passando, evidentemente, pelas peculiaridades da educação profissional e tecnológica. Então, é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Ficarei muito feliz se puder, eu acho que a gente vai conseguir, né, ter o tempo de ouvi-los também, saber quais são as suas inquietações, quais são as suas contribuições, para que a gente possa voltar aqui também com mais elementos para o nosso trabalho diário lá na CETEC. Então, eu acho, Edson, que eu vou te pedir licença para ficar em pé. Eu prometo para o moço da filmadora que eu não vou falar muito. Pode ser? Pode. Se eu andar muito, ele vai ficar chateado comigo, né? Ou eu vou ficar toda errada. Assim eu enxergo melhor a tela. E eu acho que também não preciso fazer tanta força no palco, né? Eu falo em políticas, como vocês sinalizaram, né? O Sidney sinalizou e gostaria que a gente conversasse sobre o que nós entendemos como prioridades nesse momento, então eu vou procurar dar esse foco. É importante a gente registrar, não vou dizer, sabe que vai ser o seguinte? Senão eu ligo o meu... Não, tá ligado ali, amanhã tá cachorro. Só para eu, porque senão eu vou me fazer muita emenda e daí eu vou demorar muito. Coloca aqui na frente da cadeira. O computador está funcionando? Tá ligado. É muito claro que a gente já avançou bastante. Que se nós perguntarmos das crianças na escola, nós temos hoje em torno de 90% das nossas crianças na escola. Se nós perguntarmos dos jovens na faixa de 13 e 17, nós temos, entre 15 e 17, desculpa, nós temos na faixa de 80%, chegando aí aos 84% no período de 2008 a 2013. Quando nós vamos para 18 a 24 anos, diminui significativamente para em torno de 30%, e 25 anos ou mais, hoje em torno de 4%. Isso significa o quê? Primeiro, que nem todos os brasileiros estão cumprindo essa escolarização básica que nós entendemos que deve ser universal. E que há ainda muita distorção em idade séria. Há ainda muito jovem que vai concluir o seu ensino médio com uma idade avançada. E há, nós sabemos, e esse talvez seja o maior nó para os institutos federais, um grande número de pessoas, jovens e adultas, que não concluíram os estudos no tempo esperado. Então, por aí vem um dos nossos desafios. Tem um dado interessante que é o seguinte: se a gente olhar a evolução dos dados da educação básica, no ensino médio em particular, nós temos uma estabilidade desde 2007 até 2013, o número estava em 8,3 milhões, o que é estranho. Ele deveria estar crescendo. Sobretudo, ele deveria estar crescendo porque no ensino fundamental a gente teve algum crescimento. Não é tão estável, ele estava em 2,3 e hoje está em 2,5 milhões. Então, em tese, o camarada que sai do fundamental deveria acessar o ensino médio. E a gente não está vendo isso acontecer plenamente. Então, esse é um dado que chama a atenção. Quais seriam os principais pontos de atenção para nós que somos de Instituto Federal, que faz educação profissional técnica de nível médio e que tem por obrigação fazer também educação de jovens e adultos articulada com a educação profissional e tecnológica? Primeira questão é que nós temos claramente um quadro de exclusão de jovens de 15 a 17 anos. E quando a gente fala de exclusão, a gente está falando do camarada que nem acessou, do jovem que nem acessou a escola e do jovem que acessa e desiste. E tem um fenômeno acontecendo que é o fato de os jovens cada vez com em maior número saírem do ensino médio antes de concluir. E às vezes de forma declarada dizendo assim, depois eu faço a EJA. Isso é um problema.
Alguma coisa de errada nisso. E o outro fato, que define também um ponto de atenção, é que a demanda de EJA ainda é muito expressiva. São 45,8 milhões de pessoas com 18 anos ou mais que não frequentam a escola e não têm o ensino fundamental completo. É muita gente, né? Se nós pensarmos para além do significado matemático disso, a gente pensar, olha, cada número desse representa um cidadão como eu. Então, por que esse cidadão não teve direito à escola? Então, eu acho que o raciocínio tem que ser esse, né? Quando a gente fala de acesso à escola. Então, esse número é significativo, é desafiador, e o grave é que nós temos, vocês são sabedores disso certamente, nós temos tido uma redução das matrículas da EJA, o que é muito estranho. A gente pode ter um bocado de explicações, mas é difícil de aceitar, entender isso, né? Tem redução, ao tempo que tem números precisos de demanda, tem redução, tanto no ensino médio quanto no fundamental. Isso é tão grave que nós vamos observar que uma das estratégias do Plano Nacional da Educação, que nos diz diretamente respeito, fala exatamente da integração da educação dos jovens adultos com a educação profissional, respeitando e reconhecendo as particularidades desse público, as peculiaridades do trabalho com esse público. Então, aqui, especialmente para quem vive o ProEJA, sabe o quanto é desafiador realizar os trabalhos no âmbito do ProEJA, já vista o perfil do público, os intervenientes externos todos que às vezes fogem até o nosso alcance, e os intervenientes internos, né? Aquele nosso colega que acha que isso não é serviço de instituto, que não precisa trabalhar com esse aluno, aquele nosso colega que tem dificuldade mesmo de trabalhar com esse aluno e que às vezes tenta escapar dessa tarefa, enfim, tem questões que são muito próprias desse trabalho e que se põem cotidianamente para os institutos como um grande desafio. E nós sabemos que os institutos têm a obrigação de fazer os 10% de oferta em ProEJA, não têm alcançado esse índice, salvo uma ou outra situação bem pontual, não têm alcançado esse índice. Então, eu diria o seguinte, e aí eu estou falando de algo que nos atinge diretamente lá na CETEC, especialmente na diretoria em que eu estou. Não há mais como contornar essa situação, ou como tangenciar essa situação. Nós vamos ter que criar soluções criativas para dar conta, para dar uma resposta à sociedade. Não dá mais para conviver com aquela situação em que a gente diz, não, mas tem um grupo lá que está cuidando do ProEJA, deixa lá, não dá. Tem que ser a instituição abraçando isso como uma causa concreta e com respostas concretas. A CETEC, em particular, em parceria com a CECADI, que é a Secretaria que trata das questões da inclusão, tem que encontrar soluções criativas para esse desafio. Então, já estou declarando aqui para vocês um dos compromissos que a gente tem, porque está numa meta do PNE, e porque é fato, né, a olhos nus, é fato que representa um problema. Então, nós temos duas metas lá no Plano Nacional de Educação que dizem respeito à CETEC e dizem respeito aos institutos federais e às demais redes de educação profissional e tecnológica, mas sobretudo aos institutos, porque são instituições públicas. Uma é a meta 10, que fala em oferecer no mínimo 25% das matrículas de educação de jovens e adultos nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. Então, está muito explícito aí, a gente está falando da oferta que se faz no ProEJA. Aumentar 25% até 2024 significa o quê? Hoje nós temos 1,7%. Temos que chegar a 25%. Então, tem muita empreitada aí. E a outra meta diz respeito especificamente aos cursos técnicos, que é triplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio, com um detalhe: assegurando 50% dessa oferta no segmento público.
Então, isso significa que a gente tem que crescer na oferta de cursos técnicos, mas crescer com intencionalidade, não é crescer de forma qualquer, de forma dispersa. Então nós temos aí, por exemplo, o Pronatec, que tem o seu escopo um conjunto de ações, a Bolsa Formação, a ETEC, a Rede ETEC, a gratuidade do Sistema dos Serviços Nacionais de Aprendizagem, Senai e Senac, e a expansão da rede federal. E ainda são 5, o Brasil Profissionalizado, que é o fomento que o governo faz para as redes estaduais. Então nós temos, no âmbito dessas, reunindo, juntando essas 5 ações, nós temos que necessariamente investir mais nos cursos técnicos. Vocês sabem, a meta dessa próxima etapa do Pronatec é de 12 milhões de vagas. Talvez vocês já tenham se perguntado como serão distribuídos esses 12 milhões de vagas. Nós estamos fazendo, a título de informação, nós estamos fazendo um estudo, trabalhando alguns indicadores para poder definir uma proposta de como organizar essa oferta dos 12 milhões de vagas. Especialmente porque isso tem que andar par e passo com o PNE. Nós não podemos chegar em 2018, por exemplo, e concluir que deu-se conta dos 12 milhões, mas não avançou na perspectiva de triplicar o técnico e de aumentar para 25% a oferta de EJA com educação profissional e tecnológica. Então a gente vai ter que fazer de forma muito organizada, bem pensada, essa ampliação da oferta, para não ter um trabalho que não represente uma resposta ao que a sociedade está esperando. Tá? Então vocês aguardem que logo mais a gente terá essa clareza aí de quais serão, onde nós vamos investir nessa oferta. E ainda com esse detalhe de que 50% tem que ser no segmento público. Então, por exemplo, a oferta do técnico do do Senai e do Senac não conta para o conjunto, conta apenas para 50%. Onde estamos? Nós achamos que essa meta não é tão difícil, não. Considerando o crescimento que a gente teve aí nos últimos tempos e o fato de que a rede federal está numa fase agora está entrando em regime com seus novos campos, a gente entende que esse número será alcançado com relativa tranquilidade. Nós estamos em 1,6 milhões e temos que chegar a 4,8, né? Temos que chegar a 4,8. A gente acha que isso aqui dá para alcançar tranquilo. Agora, desde que a gente organize, monitore, né? Senão naturalmente não chega não. Então, olhando para o PNE, olhando para as metas, as estratégias que estão lá colocadas, eu acho que dá para a gente sintetizar muito bem quais são as questões chaves, os princípios, ou o que a gente tem que perseguir para concretizar, para consolidar o Plano Nacional de Educação. Primeira questão, tudo no PNE está desenhado na perspectiva de ampliação da escolaridade. Isso posto significa que nós, da educação profissional, temos que o tempo todo ter como pressuposto o entendimento de que a educação profissional e tecnológica é um direito do cidadão. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho que organizar a oferta de maneira tal que todo e qualquer cidadão possa escolher fazer educação profissional e tecnológica. Então a gente não vai oferecer para esse ou para aquele outro. A gente tem que oferecer com a qualidade esperada e de maneira que todo e qualquer cidadão possa escolher fazer educação profissional e tecnológica como uma possibilidade de escolarização. E também tenho que o tempo inteiro ter presente a relação com a elevação de escolaridade, que necessariamente no integrado faz parte do conceito do curso e que no PROEJA temos que perseguir por conta da demanda existente. A outra questão é a redução das desigualdades e a valorização da diversidade, como caminho para consolidar a equidade. Não vou nem tentar falar muito sobre isso, porque vocês acabaram de dar aula sobre isso. Tá? Então, mas é necessário, porque se eu não enfrentar essa possibilidade, eu não assumir essa possibilidade, eu talvez não consiga alcançar de forma mais plena ou responder de forma mais plena as demandas dos grupos da agricultura familiar, por exemplo. A outra questão, que eu acredito firmemente que vão concordar comigo, diz respeito à valorização dos profissionais de educação. E nesse caso, quando se trata de educação básica, nenhum de nós tem dúvida de que essa é uma questão prioritária.
Não dá mais para o Brasil conviver com o tamanho de caso em algumas redes públicas em relação aos profissionais da educação, em relação aos professores. No nosso caso da rede federal, eu avalio que nós temos uma situação relativamente interessante em relação à carreira, em relação a salário, em relação às condições de trabalho. Eu acho que é bem difícil a gente, salvo situações pontuais, é difícil a gente fazer grandes críticas nesse aspecto. A gente está num processo de evolução, está aprimorando. Agora, tem uma questão que para a educação profissional é sofrível ainda, e que do meu ponto de vista tem que ser prioridade absoluta a partir desse ano, que é a formação dos profissionais da educação profissional tecnológica. O que acontece? Eu imagino aqui, quantos de vocês aqui não são de licenciatura? São professores, mas não são de licenciatura? Só? Só, sério? 4, 5, 6? Mas é que tem muitos colegas da carreira TAI, né? Então deixa eu enxergar. Quantos são técnico administrativo? Vocês sabem, você trabalha aqui, mas tem bastante técnico administrativo. Sim, são técnicos pedagogos, Isso, então tem bastante técnicos administrativos, por isso que o número vai ser tão pequeno. Técnicos como eu, tá? Eu sou pedagoga. Eu faço questão sempre de dizer isso, porque pedagogo é gente, pedagogo também pode crescer, viu, gente? Desde que não seja a vítima do mundo, certo? A primeira diretora TAI do Instituto Farroupilha é uma pedagoga, é a Ana Paula, diretora do Instituto. Olha aí. E quantos tem graduação em licenciatura? Tem bastante também, então por isso que o outro número é tão pequenininho. Mas, de modo geral, qual é o quadro que a gente encontra? Se a sala fosse só de professores, de modo geral, é em torno de 50% com licenciatura e 50% com bacharelado, engenharia e todas as outras formações. O que acontece, vocês sabem disso, né? O professor da educação profissional e tecnológica, mesmo no Instituto Federal, que tem um concurso que não é nada fácil, um sinal, concorrido, tudo, o professor se transforma ou a pessoa se transforma em professor no momento que ela assina o termo de posse. E aí, dias depois, ela vai para a sala de aula e ela virou uma professora. Assim, um quadro de mágica, não é? Ora, ninguém está dizendo que isso significa que essas pessoas não vão ser competentes ou não poderiam estar ali na sala de aula, de modo algum, é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer o seguinte: para ser professor, são necessárias algumas condições de ordem técnica que a gente precisa aprender, precisa desenvolver. E que, na maioria dos casos, o que os nossos professores vivem? Desenvolvem o seu trabalho inspirados naqueles casos interessantes que eles tiveram ao longo da vida. A maioria se inspira em casos interessantes. Eu já vi casos de professor que se inspira no seu carrasco para se vingar. Né? Eu já vi essa situação, que é lamentável, mas infelizmente também existe. Então, eu estou falando dessa coisa do nosso cotidiano para dizer que não faz sentido a gente continuar fazendo de conta que isso está de bom tamanho, não é que isso nos satisfaz. Não pode nos satisfazer. Ora, se eu vou encontrar pela frente um estudante que tem... Nossa, está tudo funcionando. Mas está falhando, né? Eu acho que ele conta. Eu estou gritando muito? Não, deixa eu ficar seguindo. Então, a gente sabe que o professor vai encontrar pela frente situações que são mais espinhosas. Quando o menino é aquele resultado de um exame de classificação duro e que ele é o melhor da turma, a gente se vira bem, porque com um aluno bom, qualquer um se vira bem, não é? Mas quando a gente encontra pela frente alguém que vem de um histórico de interrupção de escolaridade, do adulto, por exemplo, quando a gente encontra pela frente um jovenzinho rebelde, quando a gente encontra pela frente aquele que tem dificuldade de aprendizagem mesmo, eu não consigo acreditar muito que dê para fazer de forma amadora, para construir de forma amadora uma resposta para essas situações. Ou até seria possível, mas batendo muita cabeça. Então, eu estou plenamente convencida, e eu acho que no Ministério da Educação a gente vive um momento
que esse tema será prioridade, inclusive da educação profissional e tecnológica. A título de informação, nós tivemos agora, fechamos o ano, a última atividade do ano passado foi justamente construir uma contribuição para a proposta de diretrizes para a formação de professores que está em discussão no Conselho Nacional de Educação. A gente na CETEC chamou alguns especialistas para fazer essa discussão e encaminhamos a nossa contribuição. E a partir daqui, devemos então colocar isso em pauta e elaborar uma proposta específica para a educação profissional. A outra questão, e é muito importante a gente ter presente que isso costura todo o PNE, não está só no pedaço que fala de educação profissional e tecnológica, é a formação para o trabalho. Então, quando nós estamos vendo agora toda essa preocupação que o ministro da Educação, o novo ministro, tem externado, que não é novidade, já vinha sendo tratada pelo ministro anterior, mas esse ministro chegou tendo isso como uma das suas bandeiras. O ensino médio tem que ser revisto, o ensino médio tem que ser reorganizado. Um dos alicerces dessa discussão passa necessariamente pelo nosso entendimento em relação com o trabalho. Que é isso que está em questão no ensino médio hoje, né? A gente se pergunta para que serve uma formação que em muitos casos não está dando conta nem de uma visão ou de uma preparação para acesso ao ensino superior, numa perspectiva de avaliação, de classificação do estudante para ocupar uma vaga. Então, eu acho que essa é uma grande questão e que nós vamos ter que ajudar muito nessa discussão. Quando eu digo nós vamos ter que ajudar muito, eu estou dizendo assim, olha, aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria e em todos os lugares, nós vamos ter que discutir sobre o ensino médio. Qualidade do ensino médio, o que seria uma melhor alternativa. Vocês aqui todos terão ser protagonistas nesse processo. E muito legítimos, porque vocês têm conteúdo da educação profissional, vocês sabem o que significa conversar sobre a relação com o mundo do trabalho. Então, assumam esse protagonismo, tá? Não fiquem tímidos, não. E a última questão que eu ressalto é a ampliação do acesso à educação superior. É evidente que, embora a gente está falando de universalização da educação básica, ninguém quer dizer com isso que o cidadão deve parar de estudar quando terminar a educação básica, o ensino médio. Nós estamos dizendo que isso é o mínimo que o país tem que promover. Agora, para além disso, vem o direito ao acesso à educação superior, ou à educação profissional que está declarada no item anterior. Nisso tudo, o que eu considero uma questão chave? A concepção sistêmica de gestão do território. Se nós temos que dar conta disso tudo, e nós já temos hoje várias instituições atuando em diferentes rincões desse país, o que nós precisamos fazer? Dar conta de dialogar de uma forma mais orgânica. Porque, olha, não faz sentido algum a gente olhar para determinados lugares e enxergar que tem um campus do Instituto fazendo uma oferta e, de repente, um SENAC ali nessa esquina fazendo oferta semelhante. Ou que tem um determinado curso, uma determinada área profissional que não está coberta por nenhuma instituição. Ou que tem, de repente, uma rede estadual fazendo EJA e não sabe como encaminhar os seus estudantes para fazer a parte da educação profissional. Enfim, essas coisinhas simples do dia a dia, que são simples, mas difíceis de conversar. Então, essa visão de atuação no território é fundamental. E aí, cabe aqui ressaltar que o Instituto foi concebido nessa perspectiva, de dar conta das questões do contexto em que ele atua, do lugar em que ele atua. E isso não dá para fazer de portas fechadas, né? Para fazer isso, preciso ir para a rua, conversar com todos os interlocutores. Então, essa visão de que nós teremos, e isso é um propósito do PNE, um sistema nacional de educação, portanto, que tem uma relação de intercomunicação e um trabalho orgânico, que pressupõe cooperação federativa, porque é evidente que esse país, com 27 unidades, e ainda com os municípios com autonomia para tratar do seu orçamento e tal, nos traz uma complexidade fantástica. Né? Vira e mexe a gente vê na TV, especialmente vê na TV, a gente vê lá dentro do MEC, mas vocês veem na TV o quanto é espinhosa a situação em que o município não faz a devida aplicação dos recursos na educação ou na saúde, principalmente aparece na educação e na saúde. Né? E aí o repórter vai lá falar com o cara do MEC,
o cara do MEC vai dizer, mas tem um pacto federativo, eu tenho que respeitar, isso é uma atribuição do município, nananã, o recurso foi, mas aí eu não tenho como intervir. Enfim, essas questões fazem parte dessa conversa. Então, gerando algumas dificuldades, mas tem que assumir que esse é o desenho que o país tem hoje. Então, o que do nosso ponto de vista é fundamental para que a gente consiga avançar? Primeiro, eu defendo com muita convicção de que a integração das políticas educacionais, sociais e econômicas vai nos fazer andar para frente. Do que eu estou falando? A experiência que nós vivemos na Bolsa Formação, e eu sou muito grata a ter vivido isso de verdade, ter sentado com cada interlocutor desse processo e ter entendido o que isso significa, faz diferença sim. A partir do momento que a gente começou a sentar com o MTS, com o Ministério do Desenvolvimento Social, nós tivemos que começar a enxergar diferente o nosso trabalho. E no começo batemos muita cabeça, discutimos muito, brigamos muito, porque a gente tinha que conseguir entender o que significava eles falando do público que está lá no CAD único, numa condição de miséria, e a gente dizendo que tinha uma determinada oferta para fazer assim, assim, assado. Como conciliar, como fazer uma coisa encontrar a outra. Para a gente conseguir fazer andar, teve muita conversa, teve muita discussão, mas o resultado está aí. As metas, no caso do Brasil Sem Miséria, foram alcançadas com um absoluto êxito. Era uma meta de 1 bilhão e eles alcançaram muito, acho que foi 1,4 que alcançaram até o final da Bolsa de Formação. E com muitos resultados objetivos evidentes. Então, esse trabalho de articulação é incontornável do meu ponto de vista. E aí eu estou dando um exemplo de algo que a gente viveu, que a gente está vendo acontecer. Tem tantas outras frentes que nós temos que atuar. Por exemplo, se vocês têm aqui uma demanda que diz respeito à agricultura familiar, não há como pensar nessas demandas sem levar em conta as políticas relacionadas à agricultura familiar, que estão aonde? No PRONACAM. Se nós temos aqui o potencial para atuar em questões relacionadas ao desenvolvimento tecnológico da indústria, não há como não dialogar com o Plano Brasil Maior, que é a política voltada ao desenvolvimento estratégico e econômico de determinados setores estratégicos. E por aí vai. Se a gente vai tratar de questões relacionadas ao meio ambiente, não há como eu não dialogar com as políticas lá do Ministério do Meio Ambiente, que são inúmeras. Por exemplo, em relação aos catadores, tem todo o trabalho hoje sendo organizado em relação aos catadores por conta dos compromissos assumidos pelo país em relação ao tratamento dos resíduos sólidos. Nós não podemos fechar os olhos para isso. E à medida que a gente se dispõe a dialogar, a qualidade do nosso trabalho seguramente será outra. Seguramente. O que a gente vai fazer é repercutir ali na comunidade imediatamente. Eu vivi isso de uma forma muito interessante e acho que a gente só tem a ganhar com esse esforço. A outra questão é a necessária aderência das ações com programas e projetos, as demandas socioeducacionais, culturais e regionais. Aquela ideia, de que o Instituto tem que dar conta de dar uma resposta no território em que ele atua. Então não dá para fechar os olhos para as questões de ordem cultural, de ordem econômica, tecnológica, de todas as dimensões. Tem que dialogar com isso. O Instituto pode ser um catalisador de ações, não necessariamente com a oferta de um curso, mas via extensão, via pesquisa, um catalisador de ações relacionadas à questão cultural, por exemplo. Vocês têm, ou vocês, nós temos nos institutos ambientes e espaços que favorecem um bocado de trabalhos que a comunidade às vezes não dispõe, relacionados à cultura, a esporte. Quanto instituto, quanto campus aí que tem uma mega estrutura, já eu não conheço a estrutura de vocês, mas que tem uma mega estrutura relacionada a esporte, atividade física, e que às vezes está fechadinho para as aulas de educação física. Poderia estar sendo explorado pela comunidade, por que não? Dá muito trabalho. Exatamente, tem município que não tem a infra. Eu estou lembrando que eu estou falando e lembrei de um ginásio lá em Rio do Sul. Caramba! Em verdade, lá em Rio do Sul tem outras estruturas, mas nossa, a estrutura é fantástica, fantástica. Como não expor disso para a comunidade? Mas é problema de segurança, é o problema de gente. Nós estamos aqui para achar a solução das coisas, Senão, nós vamos para aquele salário do outro.
Outra questão, a articulação entre os sistemas de ensino e as redes de educação. Acho que isso é bastante claro. Nós não temos mais como tocar o nosso trabalho sem fazer um diálogo sistemático com as demais redes, municipal e estadual. Em especial, eu acredito também na potencialidade da conversa com o Sistema S também, os Serviços Nacionais de Aprendizagem também, no mínimo para manter uma atuação articulada na linha de não fazer sombreamento, no mínimo isso. Mas acho que dá para fazer até mais que isso. Agora, com as redes públicas, a nossa relação tem que estar muito bem costurada, até porque o Instituto tem a obrigação de fazer formação de professor. A formação de professor não é para ser simplesmente mais um curso. Ela só faz sentido dentro do Instituto. Eu fui daquelas que perguntei, no dia que chegaram para mim, lá em 2007, foi um ano antes da lei sair. Eu lembro bem da cena, eu estava diretora de ensino e chegaram e disseram assim, nós vamos ter que fazer licenciatura. Eu disse, hã? Como assim? O que isso tem a ver conosco? E aí eu fui para Brasília numa reunião lá com o presidente do CNPq e o homenzinho falou umas coisas que calaram fundo em relação às demandas existentes no Brasil na área de ciências da natureza e matemática, a precariedade da formação nessas áreas e a qualidade, o potencial de qualidade que o Instituto teria se fizesse um esforço de responder a essas demandas também. O homem fez um discurso que, sim, me encantou e me convenceu imediatamente. Eu voltei para casa e fiz um mega movimento para a gente poder construir a proposta de curso de licenciatura. Então, só faz sentido o curso de licenciatura no Instituto se ele estiver respondendo a essas demandas objetivas da educação básica. Senão, realmente, pode ser que a gente esteja desperdiçando esforço, desperdiçando os recursos. Tá? Então, eu acho que tem que ser pensado com bastante carinho essa questão e necessariamente articulado no âmbito da Política Nacional de Formação de Professores para a Educação Básica. E tem espaços objetivos para isso. Fórum de apoio à qualificação. Alguém daqui é componente do Fórum Estadual de Apoio à Qualificação e Formação de Professores? Não está aqui, mas certamente vocês têm. Ah, tá ali. Como é que é o nome? Herbes. Então, o Herbes está lá, né, sabe o quanto está se fazendo um esforço de construir uma rede ENAFOR, que é uma rede voltada à formação de professores. Por que esse esforço todo? Porque um país desse tamanho, que já reconhece, já identifica as suas carências de formação de professores há tanto tempo e não conseguiu ainda dar uma resposta conclusiva, tem que fazer de forma um pouquinho mais articulada, um pouquinho mais inteligente, senão nós não vamos conseguir realmente obter resultados. Então, esse espaço é um espaço precioso onde vocês devem discutir as ofertas que vocês fazem em relação à formação de professores. E por último, a definição por último, não menos importante, mas nesse rol, a definição de indicadores para qualidade social. E quando eu falo disso, eu estou falando de a gente fazer, entender o que a gente está fazendo, sobretudo a repercussão do que a gente está fazendo. Será que as ofertas que nós estamos fazendo, de fato, estão repercutindo na nossa comunidade? Elas estão fazendo diferença para os nossos estudantes? Representam um elemento a mais na possibilidade de acesso ao mundo do trabalho? Ou é simplesmente um diploma na mão desses estudantes? A gente tem que ter clareza para responder isso. Não, está repercutindo sim, porque de tantos estudantes que entraram no nosso curso X, tantos estão empregados assim, assado, tantos estão trabalhando como autônomos assim, assado. A gente tem que ter essa clareza. Se a gente não tiver, nós podemos estar errando nas escolhas. Para falar do dia a dia das instituições, eu entendo que nós podemos pensar as ações nesse conjunto de etapas ou de recortes do nosso trabalho. O acesso, a permanência e êxito e a inserção socioprofissional. Eu acho que se a gente tentar olhar cada pedaço desse nosso trabalho, a gente consegue atingir todas as questões que estão implicadas no acesso à educação. Então, primeiro, entendendo necessariamente que quando a gente fala de qualidade em educação, nós estamos falando de qualidade social. Eu fiz questão, não vou ler não, para cansá-los, mas
para não cansá-los, mas tem ali uma definição que eu recuperei lá de trás sobre o que é qualidade em educação. Simplificando, depois vocês podem ler, simplificando é dizer o seguinte: eu tenho qualidade de educação quando eu tenho a segurança de afirmar que o estudante aprendeu. É isso. É isso. Qualidade não é, embora isso faça parte dela, ou seja, a condição para, não é a super mega estrutura, o laboratório requintadíssimo, incrementadíssimo, um quadro super capacitado com doutorado e tudo mais. Ela não se resolve apenas com isso. Não se resolve. Estudos são, repito, são condições para, mas não representam diretamente a qualidade. A qualidade é quando a gente sai da sala de aula e consegue dizer que eles aprenderam. Tem algumas pessoas, bom, que são pouquíssimas, raríssimas já na face da Terra, entre nós que ouvimos. Tem algumas que ainda acham que qualidade é quando consegue lascar o aluno na prova, é quando o cara, né, rala pra caramba e tal, porque eu também ralei, então ele tem que ralar e tal. Tem essas distorções de entendimento, mas são distorções. A maioria das pessoas que estão na nossa rede tem clareza de que isso não representa qualidade. Qualidade é quando a gente vê que aquele cidadão que sai de uma família com condições socioeconômicas precarizadas, vem para a escola e sai, vai fazer um estágio, do estágio já consegue uma ocupação, uma inserção e começa a virar gente, não é? Se sentir gente. Isso é qualidade de educação. Então, a escola precisa proporcionar essa qualidade. Aí depende de nós. Aí vem o pedaço do nosso profissionalismo, fazer com que todo mundo aprenda. Isso passa por olhar para o currículo, olhar para os procedimentos metodológicos, passa por olhar para as atividades meio, planejamento pedagógico, isso que vocês estão fazendo aqui. Isso aqui é uma condição para levar a qualidade da educação, não há dúvida. Mas não é porque fez um mega evento num lugar tão bonito, tão legal, que está garantida a qualidade lá adiante. Depois de amanhã, dia 21, 20, qualquer coisa, ele vai ter que entrar em sala de aula e encontrar o menino desmotivado, o menino que não sabe direito o que ele está fazendo ali, o outro pai de família que não consegue chegar na hora, que tem que sair mais cedo, que tem dificuldade de entender o que o senhor está falando. Esse é o mundo real. Então, isso tem que estar presente nas nossas vidas. Olhando um bocadinho para cada etapa dessa, o que eu ressaltaria? Em relação, eu vou dizer os pressupostos, mais conceitual, e o que seriam as ações. Por onde passam as ações? Então, essa aqui é a minha, quando eu falo em acesso, a primeira questão diz respeito à concepção de educação como direito. Então, fazer um acesso que leve à qualidade não passa por fazer um super incrementado processo, exame, não sei como vocês chamam aqui, exame de classificação. A instituição chama exame de classificação. Então eu faço uma prova muito requintada, seleciono muito bem e tá bacana. Olha só que bacana que é o nosso processo de ingresso. Mentira, não é esse o bom processo de ingresso. Posso usar a prova, nada contra a prova. Agora eu tenho que ter a segurança de que com esse mecanismo eu estou conseguindo assegurar direito à educação. Se eu estou conseguindo apenas peneirar, filtrar, acho que tem algo estranho. Então pensar em alternativas que vão, as mais inusitadas inclusive. Ontem eu conversava com o povo lá em Anápolis, no IF Goiás, e eles me diziam, olha, o moço lá levantou para fazer perguntas, e ele dizia, olha, ontem, na semana passada eu trabalhava na entrevista com os estudantes que vão entrar no ProEja. Bacana, trabalheira, imagina fazer uma entrevista com o cidadão entrar no curso. Trabalheira. Agora, que deve favorecer uma outra condição de acesso e mais segurança de que a gente está atendendo as pessoas que de fato precisam dessas vagas, isso deve acontecer. A necessária articulação entre as ações dos políticos estruturantes, que foi o que eu já falei, e a aderência entre oferta e demanda. Então, por onde passam as ações? Pelos mecanismos de acesso e de acolhimento
Que eu acho que tem essas duas coisas. Uma é eu pensar como que eu distribuo as vagas. De algum jeito eu tenho que pensar, não tem vaga 100% para 100%. Então, de algum jeito eu tenho que fazer um processo seletivo. Que pode ser totalmente aleatório, um sorteio, que é democrático, mas não sei se de fato promove a inclusão, né, porque é aleatório. Eu sempre tenho essa polêmica em relação ao sorteio, não estou condenando, estou dizendo que ele leva algumas polêmicas. E pode ser a prova, e pode ser um outro processo mais elaborado. Agora, para além do acesso propriamente dito, eu entendo que está ligadinho ao acesso o processo de acolhimento. Vocês têm aqui Mulheres 1000, não tem? E fazem bonito do Mulheres 1000, que eu já vi. O que acontece? Uma das coisas boas que a gente tem no Mulheres 1000 é aquele trabalho todo que se faz de acolhimento, que é a chave para essas pessoas começarem a se sentir gente dentro da escola, não é? Então, coisas dessa natureza precisam ser incluídas nos nossos processos de acesso para assegurar realmente. Aqui começa a permanência, não é? Se eu tenho um processo de acesso que vincula o estudante com a instituição, que levanta a sua autoestima, eu já tenho alguns elementos favoráveis à permanência. A articulação entre EJA e EPT, então não há como a gente, na hora de fazer o acesso, não reconhecer a necessidade de pensar nas particularidades desse grupo, da EJA. A certificação profissional. E aí, representando o MEC, faço meia culpa. Nós ainda estamos tateando os processos de certificação profissional. Isso tem que passar a ser uma prioridade. E está na nossa pauta para ser. A gente consegue definitivamente alavancar isso. Porque, ora, o cidadão, o trabalhador que já passou pela experiência do trabalho tem que ter o direito de ter reconhecida a sua experiência. É muita arrogância da nossa parte achar que ele necessariamente tem que passar pelo processo de escolarização. Ele pode até precisar complementar, no caso de um trabalhador que já atua numa determinada área. Mas a gente viu, não conheço a experiência de vocês com certificação, mas a gente viu nas experiências que algumas instituições fizeram que é possível e é legítimo reconhecer a experiência profissional e a orientação profissional. E aí, para puxar o saco dos meus amigos e amigas pedagogas, quero dizer que, gente, eu já digo isso há algum tempo, mas agora mais do que nunca estou convicta. Penso que nós, dos institutos federais, temos que atuar de forma mais sistemática em relação à escolha profissional. É uma judiaria deixar os nossos meninos jovenzinhos terem que escolher assim, do esse não, aquele, porque meu amigo fez e tal. Nós temos que ajudar, e não é necessariamente, não estou falando necessariamente fazer o trabalho aqui dentro. Talvez a gente possa contribuir com quem está lá no fundamental, nos anos finais do fundamental, para que eles se instrumentalizem para fazer um trabalho com os jovenzinhos, para que eles possam escolher com mais segurança, com mais clareza. E também para os adultos a gente precisa fazer. E isso em articulação com o mundo real. Em articulação com o mundo real. Eu tenho que reconhecer o que é demanda no contexto em que eu estou, qual é a realidade, qual é o desenho do contexto em que eu estou para poder falar em escolha profissional. Mas eu diria que esse é um campo que me parece muito descoberto e que está gerando lacunas, está gerando alguns atropelos no processo de acesso. Sobre a permanência e êxito, e aí eu sei que vocês também estão dando aula em relação a isso, né? Vocês deram passos importantes agora, foi hoje de manhã, né? Isso. É evidente que o processo de permanência e êxito, salvo naqueles casos de visão atrapalhada, não passam simplesmente pela qualidade, vou chamar de qualidade ou competência do aluno. Tem muitas questões da permanência e êxito que tem a ver com o nosso trabalho. E começa com a elaboração do projeto pedagógico do curso. O projeto pedagógico do curso ele é a expressão de um posicionamento ético, epistemológico e político. Dependendo de como eu organizo o curso, eu já estou criando condições ou não para permanência e êxito. Se eu sei que o estudante vai chegar aqui com dificuldades nos conteúdos chamados, não, os conteúdos básicos, que ele teria aprendido lá na etapa anterior de formação, eu não posso fechar os olhos para isso quando eu penso na proposta de curso. Não posso. Eu vou ter que suprir o que não aconteceu antes? De alguma maneira, sim.
não vai conseguir fazer essa tarefa plenamente, mas de alguma maneira eu tenho que ter pelo menos a clareza de quais são essas dificuldades para eu poder propor um trabalho mais coerente. A autonomia do sujeito corresponde a direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, isso tem a ver, talvez, com a questão mais crucial, não é? Os sujeitos aprendem de jeito diferente, a gente aprende de jeito diferente, a gente tem necessidades distintas, a gente tem tempos que são diferentes. E não dá para olhar para a sala de uma turma de alunos como se fosse uma massa, né? Tem que realmente reconhecer essas diferenças. E aí eu diria, aí está dizendo que vai ter que ter um trabalho individualizado e tal, eu acho que aí vem a necessária criatividade para explorar tudo que a gente tem de possibilidade hoje, das tecnologias, que a gente ainda explora pouco, tudo que a gente tem de possibilidade de trabalho entre os estudantes, de trabalho em grupo, de criar intercâmbio entre eles, para eles se ajudarem, que funciona bem pra caramba, enfim, tem um bocado de coisas que às vezes são até simples e que funcionam bem na sala de aula. Então não é que o professor vai ter que virar um artista, a gente tem que pensar em alternativas para conseguir que esse estudante acesse de forma mais plena e se desenvolva. E a inclusão para expor e reconhecimento das diferenças, coisa que vocês já sabem. Então, redimensionar o currículo e as práticas pedagógicas. E eu sei que vocês fizeram aqui um trabalho fantástico de rever todos os projetos pedagógicos de curso, né? Colocar tudo em dia, reler cada um, pelo menos, e entender qual é a direção que aquele projeto tem. Então, isso faz parte de uma condição para poder promover eles. Evidentemente, as práticas pedagógicas, não dá para fazer o primeiro sem pensar na formação inicial e continuada dos professores, é uma condição necessária, então, ações da instituição nessa perspectiva têm que ser permanentes e sistemáticas. A assistência estudantil, que é outro tema que eu sei que vocês têm em pauta. A assistência estudantil não pode passar apenas pela questão do auxílio financeiro. Ele é necessário em vários casos, ele às vezes é a solução em muitos casos, mas ele não dá conta de todas as dimensões relacionadas à permanência. Às vezes o que o estudante está precisando é muito mais de um acolhimento no sentido de ele se descobrir dentro da escola, até se vincular à escola, do que qualquer outra ajuda objetiva de ordem material. Então, a necessária, e pelo jeito, do jeito que tem técnico administrativo aqui, vocês devem ser muito organizados na questão de ter a equipe multidisciplinar, de trabalhar em conjunto, pedagogo, assistente social, psicólogo e todos os outros profissionais aí que podem auxiliar com as diferentes visões. Então, passa pelo socioeconômico, passa pelo pedagógico, passa pelo cultural. Às vezes uma atividade cultural é agregadora. Ela pode parecer, mas para que isso? Pode ajudar a gerar vínculo com a escola, com o ambiente escolar. Apenas isso. Com isso, dá para fazer um monte de serviço depois, né? E o aprimoramento dos meios. Então, outra questão que eu penso que a gente tem à disposição nos institutos em particular por conta da nossa condição material mais favorável, mas a gente ainda não está usando muito. A gente se preocupa e se ocupa e desenvolve muito a questão dos meios quando está falando de EAD. O povo da EAD está baixo do técnico lá, né? O que é da EAD? O que atua na EAD? Tem alguém? Legal. Então o povo da EAD já é muito bom nessa coisa de usar os recursos, o ambiente virtual, é o Moodle, é não sei o que mais. E na educação, nos cursos presenciais, às vezes a gente fica meio tímido. Até faz na EAD e não faz aqui. Então, eu acho que essa coisa de abrir um canal aí com esse povo que sabe tudo já de tecnologia é muito importante para a gente avançar em todos os trabalhos. Quanto à inserção socioprofissional, é inegável que nós temos novas configurações no mundo do trabalho que exigem informação ao longo da vida. Então, nenhum de nós consegue mais pensar que o diploma de técnico ou que seja um de superior de tecnologia será o ponto final na vida de um cidadão. Todos nós já entendemos que todo e qualquer trabalhador vai precisar estar em processo permanente de formação. E todos nós também já entendemos, embora ainda não tenhamos conseguido trabalhar de forma sistemática, não sei o caso de vocês, fazer a devida retroalimentação do nosso trabalho com uma leitura do que acontece no mundo do trabalho. Às vezes ainda tem uma visão que eu considero atrapalhada de que
dialogar com o mercado de trabalho é um pecado, é um erro mortal. Não é, não. Não é legal, é viver à mercê do mercado de trabalho, do que o mercado de trabalho possa ditar. Agora, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber como é que as empresas funcionam. Eu tenho que saber o que a empresa está considerando importante na formação do trabalhador.